Na entrevista do dia, com Maria Lídia Flandoli, as críticas à oposição nas manifestações de rua. E para uma análise sobre a atuação da oposição nesses tempos de expressivo clamor das ruas, entrevisto o deputado federal Samuel Moreira, do PSDB, tucano de extensa carreira política, tendo sido por 2 vezes prefeito da cidade de Registro, subprefeito de São Miguel Paulista, deputado estadual e também foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, obrigada por estar conosco. Bom, vamos começar falando da manifestação de ontem, que também surpreendeu. Não teve o mesmo volume, né, de pessoas em todo o Brasil do que aquela do dia 15 de março. Que indicador é esse? A crise acalmou? Dilma já está virando a página? Olha, hoje eu ouvi uma expressão muito boa sobre isso. O Brasil, quando perdeu para a Alemanha, perdeu de 7-1. É como se o governo tivesse perdido de 5-0. É uma derrota do mesmo jeito. A população foi para a rua, milhares de pessoas, a indignação é muito grande, os índices de popularidade são baixíssimos, as pesquisas estão aí, continua uma insatisfação muito grande com relação a esse governo. Portanto, as manifestações foram muito boas, válidas. Agora, teve um fato também curioso. Em 15 de março, a presidente Dilma mandou 2 ministros, né, para falar em rede à população. E o próprio Diretório Nacional do PT também se manifestou. Dessa vez, em que o Fora Dilma, né, foi expresso com muita força por menos gente, é verdade. E também Fora PT, com muita força, por menos gente, é verdade. Nem o governo e nem o Diretório Nacional do PT se manifestaram, quiseram falar desse assunto. Como no PSDB vocês estão entendendo esse comportamento? Olha, primeiro que há uma constatação de que não se tem muito mais o que falar. O governo da presidente Dilma é um governo fraco, a presidente encontra-se praticamente refém do vice-presidente da República, refém do presidente da Câmara, refém do presidente do Senado. Ela tem poucas respostas para dar, até porque já falou de reforma política, já falou de melhorar os serviços e nada acontece. Portanto, nós, enquanto PSDB, vamos continuar fiscalizando. A CPI da Petrobras está aí, nós precisamos continuar apurando. Os escândalos de corrupção estão em todos os lugares, nós precisamos continuar denunciando, seja no BNDES, seja nos Correios, agora na Receita Federal, agora na saúde. O dinheiro do Petrolão foi para a saúde também num esquema de corrupção. Ou seja, nós vamos continuar denunciando e apurando essas denúncias de corrupção. E, enquanto oposição, nós precisamos propor alternativas a um pacote fiscal que ela propõe, que é de arroxo aos trabalhadores, é um pacote fiscal que corta benefícios já adquiridos pelas empresas, porque ela quer diminuir a desoneração que ela já deu lá atrás. Em contrapartida, ela poderia fazer o quê? Os contratos, por exemplo, do governo federal, contratos do PAC de obras, de prestação de serviços, se ela renegociasse esses contratos e obtivesse descontos, ela teria mais recursos do que essas medidas que ela está fazendo. Ela tem que economizar no seu próprio governo. Há um desperdício, gasta-se muito mal. Não corta-se ministérios, são 25 mil cargos em comissão. Ou seja, na verdade a presidente está refém, com poucas iniciativas, porque ela também depende de um partido político da qual ela também hoje é refém. Ou seja, nós estamos com um governo que mal começou e parece, inclusive, que acabou. E a oposição? Parece que acabou. O senhor falou da oposição, né? A oposição está atuante, porque foi interessante, aconteceu na manifestação de ontem, aqui na Avenida Paulista, principalmente, duras críticas e ataques à oposição, por várias razões. Primeiro, por não estarem na manifestação. Né? Dessa vez, Aécio Neves subscreveu a manifestação, enviou mensagens de solidariedade, mas não deu as caras, nem na primeira, nem na segunda manifestação. Alguns parlamentares do PSDB foram na primeira, não foram vistos na de ontem. Houve essa cobrança da presença da oposição, da tomada de posição em relação ao impeachment e
uma atuação lá no Congresso mais efetiva, mais forte? A oposição recuou de alguma forma? Depois da lista de Janot, ficou assustada porque o nome do Anastasia estava lá? Não, o que acontece? Não há hipótese de qualquer recuo do ponto de vista da oposição. O fato é que essas manifestações, elas têm algo de saudável, que são manifestações que ocorreram por conta própria, de maneira voluntária pela própria sociedade. E são manifestações que não têm palanques, não têm partidos. Então, a classe política não necessariamente teria que estar presente. O que pode haver no decorrer do tempo é uma reavaliação dos manifestantes, inclusive, dos dirigentes que estão na liderança das manifestações. Se é para juntar com os políticos, sem problema. Mas tem gente dizendo que o PSDB terceirizou a oposição, jogou para as ruas essa finalidade. Mas de maneira alguma. Essa função. Mas de maneira alguma, tanto é que essas agendas, por exemplo, a CPI da Petrobras, para ser aberta, foi a liderança do PSDB, que construiu a possibilidade de abrir. Então, o PSDB está fazendo o tempo todo oposição, no Congresso, firmemente, e nas ruas também. Agora, o fato de estar ou não nessas manifestações depende muito também do desejo desses que estão liderando as manifestações, que desde o início querem caracterizar como uma manifestação sem políticos. E não há problema quanto a isso. Não há nenhum problema. É muito saudável que essas manifestações ocorram dessa forma, né? De maneira voluntária, sem palanques, sem partidos. É muito saudável. E se for o caso, vamos juntar tudo, não tem problema. Agora, eu acho que mais importante até é o PSDB continuar firme no Congresso, na Câmara. Bom, falando em Congresso, inclusive. Pautando. Para muita gente, isso para encerrar, a reforma política é que é a saída para uma redução das possibilidades de corrupção, para uma representação mais próxima da sociedade no parlamento. No seu entender, a reforma política é a saída, mas aí vem a indagação. Como reforma política, se quem vai fazer são os próprios políticos, dentre eles, muitos que estão sendo investigados por denúncia grave de corrupção? Olha, a reforma política talvez não resolva o problema do país, mas a reforma política é tão importante para resolver a política. Ela precisa resolver a política com novas regras de escolha de políticos. Com o voto distrital, por exemplo. O estado de São Paulo são 32 milhões de eleitores, 70 deputados, divide o estado em 70 distritos. Okay. E nós vamos eleger um deputado por distrito que será acompanhado, será fiscalizado, será um canal de participação do eleitor. A reforma política precisa aproximar o eleito do eleitor. Okay. Esse é o objetivo da reforma. Então, nós vamos lutar muito para que haja o voto distrital na reforma política. E eu agradeço muito sua entrevista. Eu é que agradeço. Uma boa noite, obrigada. Uma boa noite, muito obrigado. Estela.